Capítulo 57. A primavera por fim chegará ao mundo humano, açafrões e narcisos despontavam da terra descongelada. Apenas a rainha mais velha e a de cabelos dourados vieram dessa vez. Mas foram escoltadas pelo mesmo número de guardas. Mais uma vez, usei meu vestido marfim esvoaçante e a coroa de penas de ouro, mais uma vez estava ao lado de Rezan quando as rainhas e as sentinelas atravessaram para a sala de estar. Mas agora Liz e eu dávamos as mãos sem hesitar, uma canção sem fim ou começo. A rainha mais velha nos observou com os olhos inteligentes, viu nossas mãos, nossas coroas, e simplesmente se sentou sem que a convidássemos a fazê-lo, arrumando a saia do vestido esmeralda em volta do corpo. A rainha dourada permaneceu de pé por mais um momento, e a cabeça reluzente e cacheada se inclinou levemente. Os lábios vermelhos se curvaram para cima quando ocupou o assento ao lado da companheira. Liz sequer abaixou a cabeça para elas ao dizer: "Agradecemos por tomarem o tempo para nos ver de novo." A rainha mais jovem apenas deu um curto aceno de cabeça, e o olhar âmbar passou para nossos amigos atrás de nós, Cashon e Asriel de cada lado das janelas recuadas, onde Ellen e Nesta estavam de pé com as roupas mais finas, o jardim de Ellen todo florido atrás de ambas. Os ombros de Nesta já eretos. Ellen mordiu o lábio. Mor estava do outro lado de Liz, dessa vez usando o azul esverdeado que me lembrou das águas calmas do Sidra, a caixa ônix que continha a Veritas estava nas mãos bronzeadas. A rainha idosa, avaliando todos nós com olhos semicerrados, soltou um suspiro. Depois de ter sido tão gravemente insultada da última vez, ela lançou um olhar incandescente na direção de Nesta. Minha irmã devolveu um olhar que era pura chama e irredutível para a rainha. A idosa emitiu um estalo com a língua. Debatemos durante muitos dias se deveríamos voltar. Como podem ver, 3 de nós acharam o insulto imperdoável. Mentirosa. Culpar Nesta, tentar semear a discórdia entre nós pelo que ela tentara defender. Eu disse, com calma surpreendente. Se aquele foi o pior insulto que já ouviram em suas vidas, diria então que vão ficar muito chocadas quando a guerra vier. Os lábios da mais jovem se contraíram de novo, olhos âmbar incandescentes, uma leoa encarnada. Ela me disse, ronronando. Então, ele conquistou seu coração no fim das contas, quebradora da maldição. Encarei a rainha de volta enquanto Liz e eu nos sentávamos em nossas poltronas, Mor passou para aquela ao meu lado. Não acho comecei mera coincidência que o caldeirão tenha permitido que nos encontrássemos às vésperas do retorno de uma guerra entre nossos 2 povos. O caldeirão. E 2 povos. A rainha dourada brincou com um anel de rubi no dedo. Nosso povo não evoca um caldeirão, nosso povo não tem magia. Da forma como vejo, há seu povo, e o nosso. Você é pouco melhor que aqueles filhos dos abençoados. Ela ergueu uma sobrancelha bem cuidada. O que acontece com eles quando atravessam a muralha? A rainha inclinou a cabeça para Liz, Cashon e Asriel. Viram presas. Ou são usados e descartados, e deixados para envelhecer e morrer enquanto vocês permanecem jovens para sempre. Uma pena, é tão injusto que você, quebradora da maldição, tenha recebido o que todos aqueles tolos sem dúvida imploraram para obter. Imortalidade, juventude eterna. O que Lord Rezan teria feito se você envelhecesse, e ele não? Há um objetivo por trás de suas perguntas, além de ouvir a si mesma falar. Perguntou Liz, impassível. Uma risada baixa, e a rainha se voltou para a idosa, o vestido amarelo farfalhando com o movimento. A mulher mais velha apenas estendeu a mão enrugada para a caixa nos dedos finos de Mor. Essa é a prova que pedimos. Não faça isso, meu coração começou a suplicar. Não mostre a elas. Antes que Mor conseguisse sequer assentir, eu disse. Meu amor pelo grão-senhor não é prova suficiente de nossas boas intenções. A presença de minhas irmãs aqui não lhes diz nada. Há um anel de noivado de ferro no dedo de minha irmã, e, mesmo assim, ela está do nosso lado.
Ellen parecia lutar contra a vontade de esconder a mão atrás da saia do vestido rosa claro e azul, mas permaneceu altiva enquanto as rainhas a avaliavam. Eu diria que é prova da estupidez dela, disse a rainha dourada, com escárnio, estar noiva de um homem que odeia férigos, e arriscar a união associando-se a vocês. Não julgue algo sobre o qual não sabe nada, sibilou Nesta, com um veneno silencioso. A rainha dourada cruzou as mãos sobre o colo. A víbora fala de novo. Ela ergueu as sobrancelhas para mim. Certamente seria sábio evitar que ela participasse desta reunião. Ela oferece a casa e arrisca a posição social para que tenhamos as reuniões, argumentei. Tenho direito de ouvir o que é dito. De participar como representante do povo destas terras. As duas têm. A idosa interrompeu a mais nova antes que ela pudesse responder, e, de novo, gesticulou com aquela mão enrugada para Mor. Mostre, então. Prove que estamos erradas. Liz deu um aceno sutil de cabeça para Mor. Não era certo. Mostrar a elas, revelar o tesouro que era Velaris, que era meu lar. Guerra é sacrifício, disse Liz em minha mente, pela pequena fenda que eu no momento mantinha aberta para ele. Se não apostarmos Velaris, arriscamos perder Prythian, e mais. Mor abriu a tampa da caixa preta. A esfera de prata do lado de dentro reluziu como estrela sob um vidro. Esta é Veratas, falou Mor, com uma voz que era jovem e velha. O dom de meu primeiro ancestral para nossa linhagem. Apenas algumas vezes na história de Prythian nós a usamos, nós liberamos sua verdade sobre o mundo. Mor ergueu a esfera do ninho de veludo. Não era maior que uma maçã madura e cabia dentro das palmas das mãos em concha de Mor, como se o corpo inteiro, todo o ser de Mor tivesse sido moldado para a esfera. Verdade é mortal. Verdade é liberdade. Verdade pode quebrar e consertar e unir. A Veratas contém a verdade do mundo. Eu sou Morrigan, disse Mor, com os olhos não totalmente terrenos. Os pelos em meu braço se arrepiarão. Vocês sabem que falo a verdade. Mor colocou a Veratas no tapete entre nós. As duas rainhas se aproximarão. Mas foi Liz quem disse. Desejam prova de nossa bondade, de nossas intenções, para que possam confiar o livro em nossas mãos. A Veratas começou a pulsar, uma teia de luz irradiando a cada pulso. Há um lugar em minhas terras. Uma cidade de paz. E arte. E prosperidade. Como duvido que seus guardas ousem cruzar a muralha, mostrarei a vocês, mostrarei a verdade dessas palavras, mostrarei esse lugar dentro da própria esfera. Mor estendeu a mão, e uma nuvem pálida rodopiou da esfera, unindo-se à luz do objeto quando passou flutuando por nossos tornozelos. As rainhas se encolherão, e os guardas se aproximarão com as mãos nas armas. Mas as nuvens continuaram fluindo conforme a verdade daquilo, de Velaris, escorria da esfera, de onde quer que se originasse, de Mor, de Liz. Da verdade do mundo. Na luz cinzenta, uma imagem surgiu. Era Velaris, vista de cima, vista por Liz, voando para a cidade. Um grão na costa, mas, conforme ele dizia, a cidade e o rio se tornaram mais nítidos, vibrantes. Então, a imagem deu uma guinada e fez uma curva, como se Liz tivesse voado por Velaris naquela manhã mesmo. Ela disparou entre barcos e docas, além de lores e ruas e teatros. Além do arco-íris de Velaris, tão colorido e lindo sob o novo sol da primavera. Pessoas, felizes e reflexivas, boas e acolhedoras, acenavam para ele. Momento após momento, imagens dos palácios, dos restaurantes, da Casa do Vento. Toda aquela cidade secreta e impressionante. Meu lar. E eu podia jurar que havia amor naquela imagem. Não conseguia explicar como a Veratas comunicava aquilo, mas as cores. Entendi as cores, e a luz, o que elas passavam, o que a esfera, de alguma forma, captava de qualquer que fosse a ligação com as memórias de Liz. A ilusão se dissipou, e cor e luz e nuvens foram puxadas de volta para dentro da esfera. Essa é Velaris, disse Liz. Durante 5.000 anos, nós a mantemos em segredo de forasteiros.
E agora vocês sabem. É isso que protejo com os boatos, com os sussurros, com o medo. Porque lutei por seu povo na guerra, apenas para dar início ao meu suposto reino de terror depois que subi ao trono e me certifiquei de que todos ouvissem as lendas a respeito disso. Mas, se o custo de proteger minha cidade e meu povo é o desprezo do mundo, então, que seja. As duas rainhas olhavam boquiabertas para o tapete, como se pudessem ver a cidade ali. Mor pigarreou. A rainha dourada, como se Mor tivesse latido, se assustou e soltou um lenço decorado no chão. Ela se abaixou para pegá-lo, as bochechas um pouco rosadas. Mas a idosa ergueu o olhar para nós. Sua confiança é valorizada. Esperamos. Seus rostos ficaram ceiveiros, insensíveis. E agradeci por estar sentada quando a mais velha acrescentou, por fim. Vamos considerar. Não há tempo para considerar, replicou Mor. Cada dia perdido é mais um que Iberno se aproxima de destruir a muralha. Discutiremos entre nossas companheiras e os informaremos quando nos aprouver. Não entendem os riscos que estão tomando ao fazer isso? Perguntou Rhys, sem um pingo de condescendência. Apenas, talvez, choque. Precisa dessa aliança tanto quanto nós. A rainha idosa fez um gesto com os ombros frágeis. Achou que ficaríamos comovidas com sua carta, sua súplica. A mulher indicou o guarda mais próximo com o queixo, e ele levou a mão à armadura para tirar de dentro dela uma carta dobrada. A idosa leu. Escrevo não como grão senhor, mas como um macho apaixonado por uma mulher que um dia foi humana. Escrevo para implorar que haia rapidamente. Que salve seu povo, que ajude a salvar o meu. Escrevo para que um dia possamos encontrar a verdadeira paz. Para que eu possa, um dia, conseguir viver em um mundo no qual a mulher que amo possa visitar a família sem medo de ódio e reprimendas. Um mundo melhor. A rainha soltou a carta. Rhys escreverá a carta semanas antes de nossa parceria. Não era uma exigência para que as rainhas nos encontrassem, mas uma carta de amor. Estendi a mão pelo espaço entre nós e peguei a mão dele, apertando-a suavemente. Os dedos de Rhys se apertaram sobre os meus. Mas, então, a idosa disse. Quem sabe isso não é tudo alguma grande manipulação. O quê? Disparou Mor. A rainha dourada assentiu em concordância e ousou dizer a Mor. Muitas coisas mudaram desde a guerra. Desde suas supostas amizades com nossas ancestrais. Talvez não sejam quem dizem ser. Talvez o grão-senhor tenha entrado em suas mentes para nos fazer crer que você é a Morrigan. Rhys ficou em silêncio, todos ficamos. Até que Nesta disse, baixinho. Essa é a conversa de mulheres loucas. De tolas arrogantes e estúpidas. Ellen tentou pegar a mão de Nesta para silenciá-la. Mas Nesta deu um passo adiante, com o rosto branco de ódio. Deu o livro a eles. As rainhas piscaram, enrijecendo o corpo. Minha irmã disparou. Deu o livro a eles. E a rainha mais velha sibilou. Não? A palavra ecoou dentro de mim. Mas Nesta continuou e estendeu o braço, para nos indicar a sala, o mundo. Há pessoas inocentes aqui. Nestas terras. Se não querem arriscar as vidas contra as forças que nos ameaçam, então conceda a essas pessoas uma chance de lutar. Dê o livro à minha irmã. A velha emitiu um suspiro agudo pelo nariz. Uma evacuação pode ser possível. Você precisaria de 10.000 navios, disse Nesta, a voz falhando. Precisaria de uma armada. Fiz os cálculos. Se estiver se preparando para a guerra, não enviará seus navios para nós. Estamos abandonados aqui. A idosa segurou os braços polidos da poltrona quando se inclinou um pouco à frente. Então, sugiro pedir que um de seus machos alados a carregue pelo mar, garota. Nesta engoliu em seco. Por favor. Não achei que jamais ouviria aquela palavra da boca de Nesta. Por favor, não nos abandone para enfrentar isso sozinhos. A rainha mais velha permaneceu imóvel. Eu não tinha palavras na mente. Tínhamos mostrado a elas,
Tínhamos feito tudo. Até mesmo Liz estava em silêncio, o rosto, indecifrável. Mas, então, Cashon caminhou até Nesta, e os guardas enrijeceram o corpo quando o iliriano passou por eles como se fossem talos de trigo em um campo. Cashon observou Nesta por um longo momento. Ela ainda encarava as rainhas com raiva, os olhos cheios de lágrimas de ódio e desespero, daquele fogo que queimava tão violentamente por dentro. Quando Nesta finalmente reparou em Cashon, ergueu o olhar para ele. A voz de Cashon estava rouca quando ele falou. Há 500 anos, lutei em campos de batalha não muito longe desta casa. Lutei ao lado de humanos e féricos, sangrei ao lado deles. Ficarei de pé naquele campo de batalha de novo, nesta Archeron, para proteger esta casa, seu povo. E não consigo pensar em forma melhor de encerrar minha existência que defender aqueles que mais precisam. Observei uma lágrima escorrer pela bochecha de Nesta. E observei Cashon estender a mão para limpá-la. Nesta não se encolheu ao toque. Não sabia por quê, mas olhei para Mor. Ela estava com os olhos arregalados. Não de ciúmes, ou de irritação, mas, algo talvez parecido com assombro. Nesta engoliu em seco e, por fim, deu as costas a Cashon. Ele encarou minha irmã por mais um momento antes de encarar as rainhas. Sem aviso, as duas mulheres se levantaram. Mor indagou, também de pé. É uma quantia que querem. Digam seu preço, então. A rainha dourada deu um riso de escárnio quando seus guardas a cercaram. Temos todas as riquezas de que precisamos. Agora voltaremos a nosso palácio para deliberar com nossas irmãs. Vocês já vão dizer que não insistiu Mor. A rainha dourada deu um risinho. Talvez. Ela segurou a mão enrugada da idosa. A rainha idosa ergueu o queixo. Agradecemos o gesto de sua confiança. Então, elas se foram. Mor xingou. E olhei para Liz, meu coração se partiu, estava prestes a indagar por que não insistira, por que não dissera mais. Mas os olhos de Liz estavam na poltrona na qual a rainha dourada estivera sentada. Abaixo dela, de alguma forma escondida pela volumosa saia enquanto a mulher estava sentada, havia uma caixa. Uma caixa, que ela devia ter removido de onde quer que a estivesse escondendo quando se abaixou para pegar o lenço. Liz se dera conta. Tinha parado de falar para tirar as mulheres dali o mais rápido possível. Como e onde ela contrabandeara aquela caixa de chumbo era a menor de minhas preocupações. Não quando a voz da segunda e última parte do livro tomou conta da sala e cantou para mim. Vida e morte e ressurreição. Sol e lua e escuridão. Putrefação e florescência e ossos. Oi, coisinha doce. Oi, senhora da noite, princesa da decomposição. Oi, besta de presas e corça trêmula. Me ame, me toque, me cante. Loucura. Enquanto a primeira metade era inteligência calculista, aquela caixa, aquilo era o caos, e a desordem, e desgovernança, alegria e desespero. Liz suavemente pegou a caixa e a colocou na poltrona da rainha dourada. Ele não precisou de meu poder para abri-la, porque o feitiço de nenhum grão-senhor estava preso a ela. Liz abriu a tampa. Um bilhete estava sobre o metal dourado do livro. Li sua carta. Sobre a mulher que ama. Acredito em você. E acredito em paz. Acredito em um mundo melhor. Se alguém perguntar, você roubou isto durante a reunião. Não confie nas outras. A sexta rainha não estava doente. Só isso. Liz pegou o livro dos sopros. Luz e escuridão e cinza e luz e escuridão e cinza. Ele disse para minhas duas irmãs, Cashon permanecendo próximo a Nesta. A escolha é de vocês, senhoras, se desejam ficar aqui, ou vir conosco. Ouviram falar da situação em curso. Fizeram os cálculos a respeito de uma evacuação. Um aceno de aprovação quando Liz encontrou o olhar azul de Nesta. Se escolherem ficar, uma unidade de meus soldados estará aqui em 1 hora para guardar este lugar. Se desejarem vir morar conosco naquela cidade que acabamos de mostrar a elas, sugiro que façam as malas agora.
Nesta olhou para Ellen, ainda em silêncio e de olhos arregalados. O chá que ela havia preparado, o chá mais fino e exótico que o dinheiro podia comprar, estava intocado na mesa. Ellen tocou o anel de ferro no dedo. A escolha é sua, disse Nesta, com suavidade incomum. Por ela, Nesta iria para Prithian. Ellen engoliu em seco, uma corça presa em uma armadilha. Eu não posso. Mas meu parceiro assentiu, carinhosamente. Com compreensão. As sentinelas estarão aqui, e permanecerão invisíveis e não serão sentidas. Elas se viram, não precisa se preocupar com elas. Se mudarem de ideia, uma delas estará à espera nesta sala todo dia ao meio-dia e à meia-noite para que falem. Meu lar é seu lar. As portas estão sempre abertas a vocês. Nesta olhou de Rhys para Cashon e, depois, para mim. Desespero ainda empalidecia seu rosto, mas, ela fez uma reverência com a cabeça. E disse para mim. Foi por isso que pintou estrelas em sua gaveta. Capítulo 58. Imediatamente voltamos para Velaris, sem confiar que as rainhas demorariam muito a perceber a ausência do livro, principalmente se a vaga menção da sexta rainha poderia significar a existência de mais Ardes entre elas. Anren recebeu a segunda metade em minutos e nem mesmo se deu o trabalho de perguntar sobre a reunião antes de sumir para a sala de jantar da casa da cidade e fechar as portas atrás de si. Então, esperamos. E esperamos. 2 dias se passaram. Anren ainda não desvendara o código. Rhys e Mor partiram no início da tarde para visitar a corte de pesadelos para devolver a Vera Tazakir sem que ele soubesse, e para se certificar de que o administrador estivesse de fato preparando suas forças. Cashon recebera relatórios de que as legiões ilirianas estavam agora acampadas pelas montanhas, esperando a ordem de voar para onde quer que nossa primeira batalha pudesse ser. Haveria uma, percebi. Mesmo que anulássemos o caldeirão usando o livro, mesmo que eu conseguisse impedir aquele caldeirão e o rei de usá-lo para destruir a muralha e o mundo, ele tinha exércitos reunidos. Talvez levássemos a briga até o rei depois que o caldeirão fosse inutilizado. Não recebemos notícias de minhas irmãs, nenhum relatório dos soldados de Asriel de que tinham mudado de ideia. Meu pai, lembrei, ainda fazia negócios no continente, com que tipo de mercadorias, só a mãe sabia. Outra variável naquilo tudo. E não houve notícias das rainhas. Era nelas que eu pensava com mais frequência. Na rainha duas caras, de olhos dourados, com não apenas as cores de um leão, mas o coração de um leão também. Esperava vê-la de novo. Com Rhys e Mor fora, Cashon e Asriel foram se hospedar na casa conforme continuavam a planejar nossa inevitável visita a Hibern. Depois daquele primeiro jantar, quando Cashon abrira uma das garrafas de vinho muito antigas de Rhys para que pudéssemos comemorar minha parceria em grande estilo, percebi que eles vieram me fazer companhia, jantar comigo é. Os ilirianos tinham passado a cuidar de mim. Rhys disse isso naquela noite em que escrevi uma carta a ele e a vi desaparecer. Aparentemente, ele não se incomodava em deixar que os inimigos soubessem que estava na corte dos pesadelos. Se as forças de Hibern o rastreassem até lá, boa sorte para elas. Eu havia escrito a Rhys, como digo a Cashon e Asriel que não preciso que eles me protejam. Companhia tudo bem, mas não preciso de sentinelas. Rhys escreveu de volta, não diga a eles. Imponha limites se eles os cruzarem, mas é amiga deles, e minha parceira. Eles a protegerão por instinto. Se expulsá-los da casa, vão simplesmente se sentar no telhado. Escrevi, vocês, machos ilirianos, são insuportáveis. Rhys apenas respondeu, que bom que compensamos isso com as envergaduras impressionantes das asas. Mesmo com Rhys do outro lado do território, meu sangue tinha esquentado, e meus dedos dos pés se contraíram. Mal consegui segurar a caneta por tempo o suficiente para escrever, sinto falta dessa envergadura impressionante em minha cama. Dentro de mim. Rhys respondeu, claro que sente. Sibilei, rabiscando, porco. Quase senti a risada de Rhys pelo nosso laço de parceria.
Liz escreveu: quando eu voltar, visitaremos aquela loja do outro lado do Sidra, e você vai experimentar todas aquelas coisinhas de renda para mim. Caí no sono pensando naquilo, desejando que minha mão fosse a dele, torcendo para que Liz terminasse na corte dos pesadelos e voltasse logo para mim. A primavera irrompia por todas as colinas e os picos em Velaris. Queria voar sobre as flores amarelas e roxas com ele. Na tarde seguinte, Liz ainda estava fora, Anne, ainda enterrada no livro, Asriel patrulhava a cidade e o litoral próximo, e Cashon e eu entre tantas coisas terminávamos de assistir a uma apresentação vespertina de alguma antiga sinfonia feérica reverenciada. O anfiteatro ficava do outro lado do Sidra, e, embora Cashon tivesse oferecido me levar voando, eu quis andar. Até mesmo meus músculos estavam gritando em protesto depois da lição cruel daquela manhã. A música era linda e estranha, mas linda, escrita em uma época, dissera Cashon, em que humanos nem mesmo caminhavam sobre a terra. Ele achou a música intrigante, desafinada, mas, eu ficara hipnotizada. Voltando a pé por uma das pontes principais sobre o rio, fazíamos companhia um ao outro em silêncio. Deixamos mais sangue com Anne, que agradeceu e nos mandou dar o fora de lá, e agora seguíamos para o Palácio de Linhas e Joias, onde eu queria comprar presentes para minhas irmãs, por terem nos ajudado. Cashon prometera mandá-los com o próximo batedor, enviado a fim de recuperar o relatório mais recente. Imaginei se ele aproveitaria para mandar algo a Nesta. Parei no centro da ponte de mármore, e Cashon parou ao meu lado quando olhei para a água azul esverdeada que corria suavemente. Eu conseguia sentir a direção da corrente abaixo, sal e água doce se entrelaçando, as algas oscilantes cobrindo o leito cheio de mexilhões, os ruídos de pequenas criaturas ligeiras sobre rocha e lama. Será que Tarquin conseguia sentir aquelas coisas? Será que dormia no palácio de sua ilha no mar e nadava pelos sonhos de peixes? Cashon apoiou os antebraços no amplo parapeito de pedras, os sifões vermelhos eram como poças vivas de chamas. Eu disse, talvez porque fosse uma enxerida que gostava de me meter na vida dos outros. Significou muito para mim, o que você prometeu a minha irmã no outro dia. Cashon deu de ombros, farfalhando as asas. Eu o faria por qualquer um. Também significou muito para ela. Olhos de avelã se semicerraram levemente. Mas observei o rio casualmente. Nesta é diferente da maioria das pessoas, expliquei. Ela parece ser severa e cruel, mas acho que é uma parede. Um escudo, como aqueles que eles têm na mente. Contra o quê? Sentimentos. Eu acho que Nesta sente tudo, vê demais, vê e sente tudo. E ela queima por causa disso. Manter essa parede erguida ajuda a evitar que ela se sinta sobrepujada, que se importe demais. Ela mal parece se importar com mais alguém além de Ellen. Encarei Cashon, observando aquele rosto bonito e bronzeado. Ela nunca será como Mor falei. Nunca amará livremente e entregará esse amor a todos os que cruzem seu caminho. Mas os poucos com que se importar, acho que Nesta destruiria o mundo por eles. Ela se destruiria por eles. Ela e eu temos nossos problemas. Mas Ellen. Minha boca se inclinou para o lado. Ela jamais vai esquecer, Cashon, que você se ofereceu para defender Ellen. Defender o povo dela. Enquanto viver, vai se lembrar dessa bondade. Ele esticou o corpo, batendo os nós dos dedos contra o mármore liso. Por que está me dizendo isso? Eu só achei que você deveria saber. Para quando a vir de novo e Nesta o irritar. O que tenho certeza de que acontecerá. Mas saiba que, bem no fundo, ela se sente grata, e talvez não tenha a habilidade de dizer isso. Mas o sentimento, o coração, está lá. Parei, pensando se deveria insistir com Cashon, mas o rio fluindo sob nós mudou. Não foi uma mudança física. Mas, um tremor na corrente, no leito rochoso, nas coisas ligeiras que rastejavam abaixo. Como se Nanquim tivesse caído na água. Cashon imediatamente ficou alerta enquanto eu verificava o rio, as margens de cada lado. Que diabo é isso? Murmurou ele.
Cashon bateu no sifão de cada mão com um dedo. Fiquei boquiaberta quando uma armadura preta de escamas começou a se abrir e deslizar por seus pulsos, pelos braços, substituindo a túnica que estava ali. Camada após camada, cobrindo Cashon como se fosse uma segunda pele, fluindo até seus ombros. Os sifões adicionais surgiram, e mais armadura se espalhou por seu pescoço, pelos ombros, o peito e a cintura. Pisquei, e a armadura tinha coberto as pernas de Cashon e, depois, os pés. O céu estava limpo, as ruas, cheias de conversa e vida. Cashon continuou observando, com uma lenta rotação ao redor de Velaris. O rio abaixo de mim permaneceu constante, mas conseguia senti-lo se reunindo, como se tentasse se libertar do mar. Sussurrei. O olhar de Cashon disparou para a frente, para o rio diante de nós, para os penhascos altos ao longe, que marcavam as ondas revoltas onde o Sidra encontrava o oceano. E ali, no horizonte, um borrão negro. Ágil, espalhando-se conforme se aproximava. Diga que são pássaros, pedi. Meu poder fluía nas veias, e fechei os dedos em punhos, desejando que o poder se acalmasse, se controlasse. Não há patrulha iliriana que deveria saber sobre este lugar. Disse Cashon, como se em resposta. O olhar se voltou para mim. Vamos retornar agora mesmo. O borrão negro se separou, fraturando-se em incontáveis figuras. Grandes demais para serem pássaros. Muito grandes. Eu disse. Você precisa soar o alarme. Mas as pessoas já o faziam. Algumas apontavam, outras gritavam. Cashon me segurou, mas saltei para trás. Gelo dançava nas pontas de meus dedos, vento urrava em meu sangue. Eu os derrubaria um a um. Chame Asriel e Anren. Tinham chegado aos penhascos do mar. Inúmeras criaturas aladas de longos braços e pernas, algumas com soldados nos braços. Uma horda invasora. Cashon. Mas uma lâmina iliriana surgiu na mão de Cashon, idêntica àquela às suas costas. Uma faca de luta agora reluzia na outra. Cashon as estendeu para mim. Volte para casa, agora mesmo. Eu certamente não iria. Se estavam voando, eu poderia usar meu poder como vantagem, congelar suas asas, queimá-los, destruí-los. Mesmo que houvesse tantos, mesmo que... Muito rápido, como se fosse carregada por um vento descontrolado, a força alcançou os limites externos da cidade. E disparou flechas sobre o povo, que gritava e corria para se abrigar nas ruas. Peguei as armas estendidas de Cashon, e os cabos de metal frio sibilaram sob as palmas de minhas mãos, quentes como uma forja. Cashon ergueu a mão no ar. Luz vermelha explodiu do sifão, disparando para cima e para longe formando uma parede sólida no céu acima da cidade, diretamente no caminho daquela força invasora. Ele trincou os dentes, grunhindo quando a legião alada se chocou contra o escudo. Como se Cashon tivesse sentido cada impacto. O escudo vermelho translúcido se estendeu para mais longe, empurrando as forças. Nós dois observamos com horror silencioso quando as criaturas avançaram contra o escudo, de braços estendidos. Não eram apenas qualquer tipo de feérico. Qualquer magia que se acumulava em mim estremeceu e se extinguiu quando os vi. Eram todos como o éter. Todos de braços e pernas longos, pele cinza, com focinhos viperinos e dentes afiados como lâminas. Quando a legião daquelas criaturas se chocou contra o escudo de Cashon, como se fosse teia de aranha, vi nos braços cinzentos e esguios, manoplas daquela pedra azulada que eu vira em Ris, reluzindo ao sol. Pedra que quebrava e repelia magia. Direto do covil maldito do rei de Ibern. Um após o outro, eles penetraram o escudo de Cashon. Cashon lançou outra parede contra as criaturas. Algumas se afastaram da horda e se atiraram contra os arredores da cidade, vulneráveis fora do escudo. O calor que estava se acumulando em minhas palmas se dissipou em um suor grudento. As pessoas gritavam, fugiam. E eu soube que os escudos de Cashon não dariam conta. Vá! Rugiu Cashon.
Disparei em movimento, sabendo que ele provavelmente permanecerá ali porque eu tinha ficado, sabendo que ele precisava de Asriel e Anrenhé. Acima de nós, 3 das criaturas se chocaram contra o domo do escudo vermelho. Rasgando-o, destroçando camada após camada com aquelas manoplas de pedra. Era isso que detinha o rei nos últimos meses, ele precisava reunir seu arsenal. Armas para combater magia, para combater grão-féricos que se fiariam nelas. Um buraco se abriu, e Cashon me atirou ao chão, me empurrando contra o parapeito de mármore, e suas asas se abriram sobre mim, suas pernas eram sólidas como faixas de rocha escavada às minhas costas. Gritos na ponte, gargalhadas chiadas, então. Um ruído aquoso e de algo sendo esmagado. Merda! Exclamou Cashon. Merda! Ele deu um passo adiante, e disparei debaixo de Cashon para ver o que era, quem era. Sangue brilhou na ponte de mármore branco, reluzindo como rubis ao sol. Ali, em um daqueles imponentes e elegantes postes de luz que ladeava a ponte. O corpo estava quebrado, as costas arqueadas devido ao impacto, como se estivesse sentindo os espasmos da paixão. Os cabelos dourados tinham sido taçadas. Os olhos dourados tinham sido arrancados. Ela estava estremecendo no local em que fora empalada no poste, o mastro de metal perfurava o torso esguio diretamente, sangue se agarrava ao metal acima. Alguém na ponte vomitou e, depois, continuou correndo. Mas eu não conseguia deixar de olhar para a Rainha Dourada. Ou para o éter, que voou pelo buraco que tinha feito e se empoleirou no topo do poste ensopado de sangue. Cumprimentos, sibilou a criatura das rainhas mortais. E de Jurian. Então, o éter levantou o voo, rápido e ágil, seguindo diretamente para o distrito de teatros do qual tínhamos saído. Cashon tinha me prendido de novo contra o chão da ponte, e disparou contra o éter. Depois, parou, lembrando de mim, mas eu disse, rouca. Vá. Corra para casa. Agora. Essa foi a ordem final, e o adeus de Cashon quando ele disparou pelo céu atrás do éter, que já desaparecera para as ruas histéricas. Ao meu redor, buraco após buraco era aberto naquele escudo vermelho, e as criaturas aladas entravam aos montes, soltando os soldados hibernianos que tinham carregado pelo mar. Soldados de todas as formas e tamanho, féricos inferiores. A boca escancarada da Rainha Dourada se abria e se fechava como um peixe em terra firme. Salve-a, ajude-a. Meu sangue. Eu poderia. Dei um passo. O corpo da mulher ficou inerte. E de onde quer que fosse que aquele poder em mim se originava, senti a morte da rainha passar em um sussurro. Os gritos, as asas batendo, o farfalhar e o estampido de flechas irromperam no silêncio súbito. Corri. Corri para meu lado do Sidra, para casa. Não confiava em mim para atravessar, mal conseguia pensar em meio ao pânico que latejava em minha mente. Eu tinha minutos, talvez, antes de que chegassem à minha rua. Minutos para chegar lá e levar o máximo de pessoas para dentro comigo. A casa estava encantada. Ninguém entraria, nem mesmo aquelas coisas. Féricos passavam as presas, corriam em busca de abrigo, de amigos e família. Cheguei ao fim da ponte, as colinas íngremes se erguiam. Soldados hibernianos já ocupavam o topo daquela colina, os 2 palácios, rindo dos gritos, das súplicas, conforme invadiam prédios e arrastavam pessoas para fora. Sangue escorria pelos paralelepípedos, formando córregos. Elas haviam feito aquilo. Aquelas rainhas tinham entregado aquela cidade de arte e música e comida para aqueles monstros. O rei devia ter usado o caldeirão para quebrar os encantamentos. Uma explosão estrondosa estremeceu o outro lado da cidade, e caí com o impacto, lâminas dispararam, mãos foram cortadas nos paralelepípedos. Eu me virei na direção do rio, me levantando com dificuldade, avançando para minhas armas. Cashon e Asriel estavam, ambos, no céu agora. E onde eles voavam, aquelas criaturas aladas morriam. Flechas vermelhas e azuis disparavam deles, e aqueles escudos. Escudos gêmeos de vermelho e azul se unirão, chiando,
e se chocaram contra o restante das forças aéreas. Carne e asas foram destruídas, ossos derreteram. Até que mãos encasuladas em pedra caíram do céu. Apenas mãos. Emitindo estampidos contra os telhados, levantando a água do rio. Era tudo o que restara deles, o que 2 guerreiros ilirianos tinham conseguido fazer. Mas havia inúmeros mais que já haviam pousado. Muitos. Telhados foram destruídos, portas, estilhaçadas, gritos subiam e depois se calavam. Aquele não era um ataque para saquear a cidade. Era um extermínio. E erguendo-se acima de mim, apenas alguns quarteirões abaixo, o arco-íris de Velaris estava banhado em sangue. O éter e as criaturas como ele convergiram para lá. Como se as rainhas tivessem dito onde atacar, onde Velaris estaria mais vulnerável. O coração pulsante da cidade. Fogo ondulava, fumaça negra manchava o céu. Onde estava Rhys, onde estava meu parceiro? Do outro lado do rio, trovão ecoou de novo. E não eram Queshon ou Asriel que lutavam do outro lado do rio. Mas Anren. As mãos finas só precisavam apontar e os soldados caíam como se as próprias asas falhassem. Eles se chocavam contra as ruas, se debatendo, engasgando, agitando as garras, gritando, assim como o povo de Velaris gritara. Virei a cabeça para o arco-íris a alguns quarteirões de distância desprotegido. Indefeso. A rua diante de mim estava livre, a solitária passagem, segura pelo inferno. Uma fêmea gritou dentro do quarteirão dos artistas. E eu descobri por onde tinha de ir. Virei a lâmina iliriana na mão e atravessei para o arco-íris em chamas e ensanguentado. Aquele era meu lar. Aquele era meu povo. Se eu morresse defendendo-os, defendendo aquele pequeno lugar no mundo onde a arte florescia. Então, que assim fosse. E me tornei escuridão, e sombra, e vento. Atravessei para o limite do arco-íris quando os primeiros soldados de Iberno viravam na esquina mais afastada, disparando para a avenida do rio, destruindo os cafés nos quais eu tinha me sentado e gargalhado. Não me viram até que eu estivesse sobre eles. Até que minha espada iliriana partisse suas cabeças, uma após a outra. 6 caíram atrás de mim, e, quando parei ao pé do arco-íris, encarando o fogo e o sangue e a morte. Muitos. Soldados demais. Jamais conseguiria, jamais mataria todos. Mas havia uma jovem fêmea, de pele verde e esguia, com um pedaço de cano velho e enferrujado erguido acima do ombro. Ela defendia o território diante da fachada da loja, uma galeria. As pessoas agachadas dentro da loja choravam. Diante delas, rindo dos féricos, do pedaço de metal erguido da fêmea, 5 soldados alados a circundavam. Brincando com ela, provocando. Mesmo assim, a férica defendia o local. Mesmo assim, sua expressão não se alterava. Pinturas e cerâmica estavam destruídas ao redor da mulher. E mais soldados pousavam, espalhando-se, massacrando. Do outro lado do rio, trovão ecoou Anren ou Queshon ou Asriel, eu não sabia. O rio. 3 soldados me viram do alto da colina. Correram até mim. Mas corri mais rápido, de volta ao rio ao pé da colina, até o melódico Sidra. Atingi o limite do quarteirão, a água já estava manchada de sangue, e bati o pé, uma pisada forte. Como se em resposta, o Sidra se ergueu. Eu me curvei àquele poder estrondoso dentro de meus ossos, meu sangue e meu fôlego. Eu me tornei o Sidra, antigo e profundo. E dobrei o rio à minha vontade. Ergui as lâminas. Desejando que o rio subisse mais, moldando-o, forjando-o. Aqueles soldados hibernianos pararam imediatamente quando me virei na direção deles. E lobos de água dispararam de trás de mim. Os soldados se viraram, fugindo. Mas meus lobos eram mais rápidos. Eu era mais rápida conforme corria com eles, no coração da matilha. Lobo após lobo saiu rugindo do Sidra, tão colossais quanto aquele que um dia eu matara, disparando pelas ruas, correndo para cima. Dei 5 passos até a matilha chegar aos soldados que provocavam a dona da loja.
Dei 7 passos até a matilha os matar, água desceu pelas gargantas, afogando-os. Alcancei os soldados, e minha espada cantou quando cortei as cabeças arquejantes dos corpos. A dona da loja soluçou quando me reconheceu, a barra enferrujada ainda estava erguida. Mas a férica assentiu apenas uma vez. Corri de novo, me perdendo entre os lobos d'água. Alguns dos soldados disparavam para o céu, batendo as asas para cima, recuando. Então, cresceram asas e garras em meus lobos, e se tornaram falcões e gaviões e águias. Eles se chocaram contra os soldados, as armaduras, encharcando-os. Os soldados no ar, ao perceber que não tinham se afogado, pararam de voar e gargalharam, debochando. Ergui a mão para o céu e fechei os dedos em punho. A água os encharcou, as asas, a armadura, os rostos. E virou gelo. Gelo tão frio que existia antes da luz, antes de o sol aquecer a terra. Gelo de uma terra envolta em inverno, gelo de partes de mim que não sentiam piedade, nenhuma simpatia pelo que aquelas criaturas tinham feito e estavam fazendo com meu povo. Congelados, dezenas de soldados alados caíram na terra de uma só vez. E se quebraram sobre os paralelepípedos. Meus lobos avançavam ao meu redor, dilacerando e afogando e caçando. E aqueles que fugiam deles, aqueles que subiam aos céus, eles congelavam e se estilhaçavam, congelavam e se estilhaçavam. Até que as ruas estivessem cheias de gelo e sangue e pedaços quebrados de asa e pedra. Até que os gritos de meu povo pararam, e os gritos dos soldados se tornaram uma canção em meu sangue. Um dos soldados se ergueu acima dos prédios de cores alegres. Eu o conhecia. O éter batia as asas, frenético, com sangue de inocentes cobrindo-lhe a pele cinza, as manoplas de pedra. Lancei uma águia de água contra ele, mas o éter foi mais rápido, ligeiro. Ele fugiu de minha águia, e de meu gavião, e de meu falcão, subindo mais, escalando o ar com as garras. Para longe de mim, de meu poder de Queshon e de Asriel, que protegiam o rio e a maioria da cidade, longe de Anrem, que usava qualquer que fosse o poder sombrio que possuía para lançar tantos deles ao chão sem ferimentos visíveis. Nenhum de meus amigos viu o éter subindo, voando para a liberdade. Ele voltaria para Iberno para o rei. Tinha escolhido ir até lá. Liderá-los. Por ódio. E eu não tinha dúvidas de que a rainha dourada, a leoa, tinha sofrido em suas mãos. Como Claire sofrera. Onde está você? A voz de Rhys soou distante em minha mente, pela fenda em meu escudo. Onde está você? O éter estava fugindo. A cada batida de meu coração, ele voava mais alto e mais longe. Onde? Embainhei a espada iliriana e a espada de luta no cinto, e me atrapalhei ao pegar as flechas que tinham caído na rua. Disparadas contra meu povo. Flechas de freixo, cobertas em um veneno esverdeado familiar. Veneno de sangue. Estou exatamente onde preciso estar, disse eu a Rhys. Então, atravessei para o céu. Capítulo 59. Atravessei para um telhado próximo, com uma flecha de freixo em cada mão, verificando onde estava o éter, batendo as asas, no alto. Feiri. Disparei um escudo mental adamantino contra aquela voz, contra ele. Agora não. Não nesse momento. Conseguia sentir Rhys batendo vagamente contra aquele escudo. Rugindo contra ele. Mas nem mesmo ele conseguia entrar. O éter era meu. Ao longe, correndo em minha direção, na direção de Velaris, uma escuridão poderosa devorou o mundo. Soldados em seu caminho não emergiam de novo. Meu parceiro. Morte encarnada. A noite triunfante. Vi o éter de novo, desviando para o mar, na direção de Ibern, ainda sobre a cidade. Atravessei, projetando minha consciência na direção dele como uma rede, perfurando de uma mente para a outra, usando o fio como uma corda, me guiando pelo tempo e pela distância e pelo vento. Mirei o borrão oleoso da malícia da criatura, localizando meu próprio ser, minha concentração, no centro dele. Ele era um farol de corrupção e imundície.
Quando emergi do vento e das sombras, estava logo acima do éter. Ele gritou, e suas asas se curvaram quando me choquei contra ele. Quando mergulhei aquelas flechas envenenadas em cada asa, bem no músculo principal. O éter arqueou de dor, e a língua bifurcada partiu o ar entre nós. A cidade era um borrão abaixo, o Sidra, um mero córrego àquela altura. Em um segundo, eu me enrosquei no éter. Virei uma chama viva que queimava tudo que tocava, me tornei tão indestrutível quanto a parede adamantina em minha mente. Gritando, o éter se debateu contra mim, mas as asas, com aquelas flechas, presas em minhas mãos. Queda livre. Direto para o mundo. Para sangue e dor. O vento nos agredia. O éter não conseguia se desvencilhar de meu toque incandescente. Ou de minhas flechas envenenadas que espetavam suas asas. Aleijando-o. A pele em chamas do éter fazia meu nariz arder. Conforme caíamos, minha mão encontrou a adaga. A escuridão que consumia o horizonte se aproximou em disparada como se me visse. Ainda não. Ainda não. Inclinei a adaga sobre a caixa torácica ossuda e alongada do éter. Isso é por isso sibilei contra a orelha pontuda da criatura. A reverberação do aço sobre o osso ressoou em minha mão. Sangue prateado aqueceu meus dedos. O éter gritou. Arranquei a adaga, e sangue jorrou para cima, sujando meu rosto. Isso é por Claire. Mergulhei a lâmina de novo, girando-a. Já se podiam ver os vultos dos prédios. O Sidra corria vermelho, mas o céu estava vazio, livre de soldados. Assim como as ruas. O éter gritava e sibilava, xingava e suplicava, quando arranquei a lâmina. Eu conseguia distinguir as pessoas, distinguir suas formas. O chão crescia ao nosso encontro. O éter estava se contorcendo tão violentamente que fiz o possível para mantê-lo em minhas mãos quentes como forjas. Pele incandescente se soltou, voando acima de nós. E isso sibilei, me aproximando para dizer as palavras ao ouvido do éter, para sua alma putrida. Deslizei a adaga uma terceira vez, me deliciando com ossos e carne se rasgando. Isso é por mim. Eu conseguia contar os paralelepípedos. Via a morte chamando de braços abertos. Mantive a boca ao lado da orelha do éter, perto, como uma amante, conforme nosso reflexo em uma poça de sangue se tornava nítido. Vejo você no inferno, sussurrei, e deixei a lâmina na lateral do corpo dele. O vento ondulou no sangue sobre os paralelepípedos a poucos centímetros de distância. E atravessei para longe, deixando o éter para trás. Ouvi o estalo e o choque, mesmo conforme deslizava pelo mundo, impulsionada por meu poder e pela velocidade do mergulho. Emergi a poucos metros, meu corpo levou mais tempo que a mente para se adaptar. Meus pés e minhas pernas cederam, e cambaleei de costas até a parede de um prédio pintado de rosa atrás de mim. Com tanta força que o gesso cedeu e rachou contra minha coluna, meus ombros. Ofeguei, trêmula. E na rua adiante o que estava quebrado e escorrendo nos paralelepípedos. As asas do éter eram uma destruição retorcida. Além disso, pedaços de armadura, ossos partidos e carne queimada eram tudo o que restava. A onda de escuridão, o poder de Ressan, por fim chegou ao meu lado do rio. Ninguém gritou diante da cascata de noite salpicada de estrelas que cortou toda a luz. Achei que tivesse ouvido leves grunhidos e um arranhar como se a escuridão tivesse buscado soldados ou cartos, escondidos no arco-íris, mas, então... a onda sumiu. Luz do sol. Um esmagar de botas diante de mim, a batida e o sussurro de asas puldaruças. A mão em meu rosto, erguendo meu queixo conforme eu encarava a ruína destruída que era o éter. Olhos violeta encontraram os meus. Liz. Liz estava ali. É. E eu tinha. Ele se inclinou para a frente, com a testa coberta de suor, a respiração entrecortada. Liz deu um beijo carinhoso em minha boca. Para lembrar nós dois. Quem éramos, o que éramos.
Meu coração gelado se descongelou, o fogo em meu estômago foi apaziguado por uma gavinha de escuridão, e a água escorreu de minhas veias de volta ao cidra. Rhys recuou, acariciando minha bochecha com o polegar. As pessoas choravam. Lamentavam-se. Mas não se ouviu nenhum grito de terror. Nenhum derramamento de sangue ou destruição. Meu parceiro murmurou. Fairy quebradora da maldição, defensora do arco-íris. Abracei a cintura de Rhys e chorei. Mesmo enquanto a cidade dele chorava, o grão-senhor da corte noturna me abraçou até que eu por fim conseguisse encarar aquele mundo novo, encharcado de sangue. Capítulo 60. Velaris está segura, disse Rhys, nas altas horas da noite. Os encantamentos que o caldeirão tirou foram refeitos. Não tínhamos parado a fim de descansar até então. Durante horas, trabalhamos, assim como o resto da cidade, para curar, para emendar, para caçar respostas de qualquer forma possível. Agora, estávamos todos reunidos de novo, o relógio soava 3 horas da manhã. Eu não sabia como Rhys se aguentava em pé enquanto ele se encostava na lareira da sala de estar. Já eu quase caía no sofá ao lado de Mor, nós duas cobertas de terra e sangue. Como o restante deles. Jogado em uma poltrona feita para asas ilirianas, Cashon exibia uma expressão arrasada e se curava devagar o bastante para que eu soubesse que tinha drenado o poder durante aqueles longos minutos em que defenderá a cidade sozinho. Mas os olhos cor de avelã ainda brilhavam com as chamas do ódio. Henry não parecia muito melhor. As roupas cinzentas da minúscula fêmea estavam praticamente em frangalhos, e a pele por baixo era pálida como neve. Quase dormindo no sofá diante de mim, ela se encostava em Asriel, que ficava lançando olhares alarmados para ela, mesmo que os próprios ferimentos sagrassem um pouco. No dorso das mãos cobertas de cicatrizes, seus sifões azuis estavam apagados, mudos. Completamente vazios. Enquanto eu ajudava os sobreviventes no arco-íris a cuidar dos feridos, a contar os mortos e a começar os concertos, Rhys vinha checar de vez em quando, enquanto reconstruía os encantamentos com qualquer poder que tivesse restado em seu arsenal. Durante uma de nossas breves pausas, Rhys me contou o que Anren tinha feito do lado dela do rio. Com o poder sombrio, ela disparou ilusões para as mentes dos soldados. Eles acreditavam que tinham caído no Cidra e estavam se afogando, acreditavam que voavam milhares de quilômetros acima e tinham mergulhado, rápidos e ligeiros, para a cidade apenas para encontrar a rua a poucos metros, e terem os crânios esmagados. Sobre os mais cruéis, os mais vis, Anren liberou os próprios pesadelos até que morressem de terror, os corações cedendo. Alguns haviam caído no rio, bebendo o próprio sangue, que se esvaía enquanto se afogavam. Alguns tinham desaparecido de vez. Velaris pode estar segura, respondeu Cashon, sem se dar o trabalho de levantar a cabeça de onde ela repousava contra o encosto da poltrona. Mas por quanto tempo? Hibern sabe sobre este lugar, graças àquelas rainhas. Para quem mais vão vender a informação? Quanto tempo teremos até que outras cortes venham xeretar? Ou até que Hibern use aquele caldeirão de novo para derrubar nossas defesas? Rhys fechou os olhos, os ombros estavam tensos. Eu já conseguia ver o peso que recaía sobre aquela cabeça de cabelos pretos. Odiava acrescentar ao fardo, mas falei. Se todos formos a Hibern para destruir o caldeirão, quem defenderá a cidade? Silêncio. Rhys engoliu em seco. Anren disse. Eu fico. Cashon abriu a boca para protestar, mas Rhys olhou lentamente para a imediata. Anren o encarou de volta ao acrescentar. Se Rhys precisar ir a Hibern, então sou a única de vocês que pode guardar a cidade até que a ajuda chegue. Hoje foi uma surpresa. Uma ruim. Quando partirem, estaremos melhor preparados. Os novos encantamentos que fizemos não cairão tão facilmente. Mor soltou um suspiro. Então, o que fazemos agora? Dormimos. Comemos, respondeu Anren, simplesmente. E foi Asriel quem acrescentou, com a voz rouca em consequência da cólera da batalha. E depois retaliamos. Rhys não foi deitar.
Quando saí do banho, a água cheia de sujeira e sangue, ele não estava em lugar algum. Mas procurei pelo laço entre nós e subi, arrastando os pés, as pernas rígidas reclamando de dor. Ele estava sentado no telhado, no escuro. As asas imensas se abriam atrás de Liz, caindo sobre os azulejos. Deslizei para seu colo, abraçando seu pescoço. Ele olhava para a cidade à volta. Tão poucas luzes. Tão poucas luzes restantes esta noite. Não olhei. Apenas tracei as linhas do rosto de Liz e, depois, passei o polegar por sua boca. Não é culpa sua, garanti, em voz baixa. Os olhos de Liz se voltaram para os meus, mal visíveis na escuridão. Não é? Entreguei a cidade a elas. Disse que estava disposta a arriscá-la, mas, não sei quem odeio mais, o rei, aquelas rainhas ou a mim. Eu lhe afastei os cabelos do rosto. Liz pegou minha mão, impedindo os movimentos de meus dedos. Você me deixou de fora, sussurrou Liz. Você fez um escudo contra mim. Completamente. Não consegui encontrar uma entrada. Desculpe. Liz soltou uma risada amarga. Desculpe. Sinta-se impressionada. Aquele escudo. O que você fez com o éter? Liz sacudiu a cabeça. Poderia ter sido morta. Vai me dar um sermão por isso? Liz franziu a testa. Depois, enterrou o rosto em meu ombro. Como poderia dar um sermão por defender meu povo? Quero brigar, sim, por não ter voltado para casa, mas escolheu lutar por eles. Por Velaris. Rezan beijou meu pescoço. Não mereço você. Meu coração se apertou. Liz foi sincero, se sentia realmente daquela forma. Acariciei seus cabelos de novo. E disse a Liz, as palavras eram o único som na cidade silenciosa e escura. Merecemos um ao outro. E merecemos ser felizes. Liz estremeceu contra mim. E quando seus lábios encontraram os meus, deixei que me deitasse nos azulejos do telhado e fizesse amor comigo sob as estrelas. Henry desvendou o código na tarde seguinte. A notícia não era boa. Para anular o poder do caldeirão, disse ela, como cumprimento, conforme nos reuníamos em volta da mesa de jantar na casa da cidade, depois de voltarmos às pressas dos reparos que estávamos todos fazendo, tendo dormido muito pouco, é preciso tocar o caldeirão e dizer estas palavras. Ela as escrevera para mim em um pedaço de papel. Tem certeza disso? Perguntou Liz. Ele ainda estava arrasado devido ao ataque, por ter curado e ajudado o povo o dia inteiro. Henry sibilou. Estou tentando não me sentir ofendida, Rezan. Mor cutucou-os para abrir caminho, encarando os dois pedaços do livro dos sopros reunidos. O que acontece se juntarmos as duas metades? Não as junte, disse Henry, simplesmente. Com cada pedaço disposto, as vozes se misturavam e cantavam e sibilavam mal e bem e loucura, escuridão e luz e caos. Se unir as partes, esclareceu Henry, quando Liz lhe lançou um olhar inquisidor, a explosão de poder poderá ser sentida em todos os cantos e buracos da terra. Não vai apenas atrair o rei de Ibern. Vai atrair inimigos muito mais antigos e mais desprezíveis. Coisas que estão dormentes há muito tempo, e devem permanecer assim. Eu me encolhi um pouco. Liz colocou a mão em minhas costas. Então, atacamos agora, disse Cashon. O rosto havia se curado, mas Cashon mancava devido a um ferimento que eu não conseguia ver por baixo do traje de combate. Ele indicou Liz com o queixo. Como você não pode atravessar sem ser rastreado, Mor e Aze atravessam com todos nós, Feire quebra o caldeirão, e nós partiremos. Entraremos e sairemos antes que qualquer um perceba, e o rei de Ibern terá uma nova panela. Engoli em seco. Pode estar em qualquer lugar do castelo. Sabemos onde está, replicou Cashon. Pisquei. Asriel disse, para mim. Conseguimos descobrir que ele está nos andares inferiores. Por meio da espionagem, do planejamento para aquela viagem durante tantos meses.
Cada centímetro do castelo e da terra ao redor é pesadamente vigiado, mas não é impossível passar. Calculamos o tempo para um pequeno grupo de nós entrar, rápida e silenciosamente, e sair antes que saibam o que está acontecendo. Mas o rei de Ibern poderia notar a presença de Rhys assim que ele chegar. E se Feiri precisar de tempo para anular o caldeirão, e não soubermos quanto tempo, essa é uma variável arriscada, argumentou Mor. Cashon rebateu. Consideramos isso. Então, você e Rhys atravessarão conosco até a costa, voaremos, e ele fica. Precisariam me atravessar, percebi, porque eu ainda não tinha a habilidade para fazer isso por longas distâncias. Pelo menos não com muitas paradas no meio. E quanto ao encantamento, continuou Cashon, é um risco que precisaremos correr. Fez-se silêncio enquanto eles esperavam pela resposta de Rhys. Meu parceiro observou meu rosto, de olhos arregalados. É um plano sólido, insistiu Asriel. O rei não conhece nossos cheiros. Destruímos o caldeirão e sumimos antes que ele note. Será um insulto mais grave que a rota direta e sangrenta que estávamos considerando, Rhys. Nós os derrotamos ontem, então entrarmos naquele castelo. A vingança realmente dançava naquele rosto normalmente plácido. Deixaremos alguns lembretes de que ganhamos a última e maldita guerra por um motivo. Cashon assentiu sombriamente. Até mesmo Mor sorriu um pouco. Está me pedindo, disse Rhys, por fim, calmo demais para ficar de fora enquanto minha parceira entra na fortaleza do rei. Sim, respondeu Asriel, com igual calma, e Cashon se colocou levemente entre os dois. Se Feiri não conseguir anular o caldeirão fácil ou rapidamente, nós o roubaremos, enviaremos os pedaços de volta ao desgraçado quando terminarmos de destruí-lo. De toda forma, Feiri o chama pelo laço quando tivermos terminado, e você e Mor nos atravessam para fora. Não poderão rastreá-lo rápido o bastante se for apenas nos buscar. Rhysand se sentou no sofá ao meu lado, por fim, suspirando. Ele desviou o olhar para mim. Se quiser ir, então vá, Feiri. Se eu já não estivesse apaixonada por ele, poderia tê-lo amado por aquilo, por não insistir que eu ficasse, mesmo que aquilo enlouquecesse os instintos de Rhys, por não me trancafiar depois do que acontecera no dia anterior. E percebi o quanto tinha sido maltratada antes, se meus padrões tinham se tornado tão baixos. Se a liberdade que eu tinha recebido parecia um privilégio e não um direito inerente. Os olhos de Rhys ficaram sombrios, e eu soube que ele lia o que eu pensava e sentia. Você pode ser minha parceira, começou Rhysand. Mas ainda é uma pessoa independente. Decide seu destino, faz suas escolhas. Não eu. Você escolheu ontem. Escolhe todos os dias. Para sempre. E talvez ele só entendesse porque Rhysand também estivera impotente, sem escolhas, fora forçado a fazer coisas muito terríveis, e trancafiado. Trancei meus dedos nos dele e apertei. Juntos encontraríamos nossa paz, nosso futuro. Juntos lutaríamos por eles. Vamos para Ibern, decidi. Eu estava no meio das escadas, 1 hora depois, quando percebi que ainda não fazia ideia de para que quarto ir. Tinha usado meu quarto desde que tínhamos voltado do chalé, mas, e o dele? Com Tanlin, ele ficara com o próprio quarto e dormia no meu. E supus que seria igual. Eu estava quase na porta do quarto quando Rhysand falou, atrás de mim. Podemos usar seu quarto se quiser, mas... Ele se inclinava contra a porta aberta do próprio quarto. Ou o seu ou o meu, mas vamos dividir um de agora em diante. Apenas me diga se eu deveria passar minhas roupas para o seu. Se não tem problema para você. Não quer seu próprio espaço. Não respondeu Rhys, diretamente. A não ser que você queira. Preciso que me proteja de nossos inimigos com seus lobos d'água. Ri com deboche. Ele tinha me obrigado a contar essa parte da história várias vezes. Indiquei o quarto de Rhys com o queixo. Sua cama é maior. E foi isso. Entrei e encontrei minhas roupas já ali, um segundo armário agora ao lado do dele.
Encarei a imensa cama e, depois, o espaço aberto ao nosso redor. Tris fechou a porta e foi até uma pequena caixa na mesa, e silenciosamente a entregou para mim. Meu coração acelerou quando abri a tampa. A safira em formato de estrela reluziu à luz da vela, como se fosse um dos espíritos da queda das estrelas preso na pedra. O anel de sua mãe. Minha mãe me deu esse anel para me lembrar de que estaria sempre comigo, mesmo durante a pior parte de meu treinamento. E quando alcancei a maioridade, ela o tirou. Era uma herança de sua família, fora entregue de uma fêmea a outra durante muitos, muitos anos. Minha irmã ainda não tinha nascido, então, não o teria entregue a ela, mas minha mãe o deu a Tecelã. E então me disse que, se eu devesse me casar ou ter uma parceira, essa fêmea deveria ser esperta ou forte o bastante para recuperá-lo. Se a fêmea não fosse qualquer dessas coisas, não sobreviveria ao casamento. Prometi à minha mãe que qualquer coisa em potencial ou parceira seria testada. Então, o anel ficou lá durante séculos. Meu rosto corou. Você disse que era algo de valor. Para mim e para minha família. Então, minha viagem a Tecelã. Vital para que descobríssemos se você podia detectar esses objetos. Mas, escolhi o objeto por puro egoísmo. Então, ganhei meu anel de casamento sem nem ser perguntada se queria me casar com você. Talvez. Inclinei a cabeça. Você quer que eu use? Apenas se você quiser. Quando formos para Ibern, digamos que as coisas não deem certo. Alguém vai poder notar que somos parceiros. Poderiam usar isso contra você. Ódio lampejou nos olhos de Liz. Se nos virem juntos e puderem sentir nosso cheiro ao mesmo tempo, saberão. E se eu aparecer sozinha, usando um anel de casamento da corte noturna? Liz grunhiu baixinho. Eu fechei a caixa, deixando o anel dentro. Depois que anularmos o caldeirão, quero fazer tudo. Declarar a parceria, casar, dar uma festa idiota e convidar todos em Velaris, tudo isso. Liz pegou a caixa de minhas mãos e a colocou na cômoda, antes de me levar para a cama. E se eu quiser dar um passo além disso? Estou ouvindo ronronei, quando Liz me deitou nos lençóis.